Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do podcast A Voz do DJ e Produtor. Esta que, inclusive, é a primeira do ano 2026. Eu que falo para vocês sou José Ambrosio e hoje tenho um convidado super especial. Ele que responde pelo nome de Algo Desconhecido, produtor musical, músico de banda, beatmaker. Também foi nomeado na categoria Angola Music Award em 2019. Portanto, ele está aqui comigo para falarmos sobre aquilo que é um tema muito sensível, o nível atual da produção musical em Angola. Eu vou dirigir-me ao meu convidado, algo desconhecido. Como está? Olá, está tudo bem comigo e consigo? Graças a Deus, estamos bem, estamos aqui em pé, entramos bem um ano. Sim, isso é o mais importante, sim. Ok. Portanto, como produtor musical, nós queremos aqui entender, antes de nós mesmo emergirmos neste tema, como tem gerido a sua carreira, quanto tempo de estrada tem e como foi a sua participação nessa categoria em 2019, Angola Music Award, onde participou? Eu comecei a produzir há sensivelmente 19 anos, no próximo ano farei 20, porque foi em 2007 que eu comecei, que eu tive o primeiro contacto com o programa Fruit Loop e comecei a dar os primeiros passos de produção. De lá para cá, fiz vários trabalhos, produzi para vários artistas, quer sejam nacionais e internacionais, e ter participado na categoria de melhor produção musical no Angola Música Award 2020 foi gratificante para mim, porque tive a oportunidade de estar na primeira conferência de imprensa do mesmo. Já agora mandar um abraço ao senhor Daniel Mendes, que é o fundador. E na altura não havia a possibilidade de participar, porque por causa dos requisitos tinha que ser alguém que já tinha um disco no mercado, essas coisas de ter música álbuns nas plataformas. Então não foi possível. E alguns anos depois, creio que foram 8 anos, foi na oitava edição, ter participado ou ter sido nomeado a esta categoria foi muito gratificante para mim. Senti de certa forma que valeu a pena ou tem valido a pena ter seguido esse caminho. Okay. Então é muito significativo. Inclusive eu fiz, hoje em dia eu tenho um quadro desta imagem. Essa Sim, imagem. sim. Ok. É isso aí, algo desconhecido. Já agora, ainda bem que lembrei-me a princípio, porque já estamos aqui a falar há instantes sobre a curiosidade que eu tenho do seu nome, porque há algo desconhecido. Eu escolhi o nome Algo Desconhecido porque desde pequeno tive sonho de. Um dos meus sonhos era ser cientista. Então Oh, sempre gostei de descobrir e esse coisas. sonho já morreu hoje? Não, não. Ah, ok. Continuo sendo cientista Ah, porque ok. hoje em dia eu criei um estilo próprio. Ok, Já ok. existem várias pessoas que, quando ouvem as minhas músicas ou Certo. ouvem os meus beats, dizem: não, olha, a vibe do Algo Desconhecido. Então, de certa forma, consegui isso na área da música. Então, sempre gostei de fazer coisas novas e ser diferente das pessoas. E uma frase que eu ouvia muito na minha infância é que o saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto era um homem de 7 ofícios. Então eu dizia para mim: não, eu vou ter 8. 8 ofícios. Sim, então para isso, um dos nomes que me veio à cabeça era mesmo Algo Desconhecido, porque para além de trabalhar com música, eu trabalho também com outras coisas. Então Ok, sempre a ok. ideia quando as pessoas pensam que já sabem tudo sobre mim, aparece sempre uma faceta nova. Exatamente, e é sobre a música que nós vamos aqui abordar na íntegra, Exatamente. claramente, como disse, algo desconhecido, ele que também é músico, portanto, algo desconhecido. Sim. Como avalia o nível atual da produção musical em Angola? Este é um tema muito sensível e pertinente. Tem-se discutido ao longo dos anos o estado da música angolana. De que formas é que avalia o estado da música angolana atualmente? No meu ponto de vista, há mais quantidade e pouca qualidade, porque apesar de que ah, o mundo vai evoluindo, a tecnologia também, mas isso mesmo até em outras áreas, tem trazido algumas debilidades, porque isso, de certa forma, entendo que o objetivo é facilitar. Certo. Sim, isso aprendi também em informática aqui.
um dos objetivos da tecnologia ou da evolução é facilitar. Certo. Até alguns anos atrás, por exemplo, tinham os computadores IBM PC, e hoje em dia temos um portátil, e existem até smartphone com a mesma função. E o mesmo acontece com a produção musical. Existem ferramentas que facilitam o trabalho, mas só que também essas mesmas ferramentas tornaram certos produtores preguiçosos. Ok. Então, já não há muita entrega por parte dos produtores, porque hoje em dia podes ir em qualquer site e encontras, por exemplo, acordes musicais, encontras instrumentos. Então, em vez de produtores, eu noto que há mais reprodutores, porque a maior parte das coisas que eles fazem é pegar algo que alguém já fez e juntar. Então, eu sinto que há muita quantidade e pouca qualidade atualmente. Não, se me fez perceber, acredito que lá em casa também quererão saber isso. Quer dizer que a falta de domínio das tecnologias por parte dos produtores é que tem dificultado o avanço da produção musical no país? Sim, porque vamos fazer agora 51 anos de independência e apesar daquela outra parte menos boa, né, mas faz parte da nossa história, certo. Eu penso que já é tempo de termos uma indústria musical, mas até hoje em dia não temos. E as nossas músicas, por mais que passem nas nossas rádios, toquem em festas e tudo mais, muitas delas não são aceitas em outras paradas, devido à qualidade. Mas, algo desconhecido, diga-me lá, porquê que ou seja, o que falta para termos uma indústria musical e porquê que em outras paradas as nossas músicas não são aceitas? Sim, o que falta, e isso aqui é uma pergunta que deveria ser dirigida ao Ministério da Cultura, eu simplesmente como artista, se calhar posso dizer de forma hipotética que não há vontade, porque... Vontade por parte do Estado? Exatamente, porque músicos há e temos produtores mais antigos do que eu que já vêm falando sobre isso. Vou falar do Cota Eduardo Paim, um abraço já, Cota Beto Max, e estou a falar mesmo daqueles que são, de certa forma, os precursores, né? Tem antes dele, mas estou assim a destacar alguns nomes. Sim. Então, eles já vêm debatendo sobre isso. E veio a geração do Cota Reueba, Nelo Paim, de Maninha, posso dizer de Tafinha, Calô Pascoal, e depois veio outra geração, depois veio a minha, e hoje em dia já veio muitas depois também da minha, e continuamos assim, sem ter uma indústria. Então é porque não há vontade em organizar a casa, e muitas das vezes quando tentam organizar só beneficia um lado, então fica meio complicado. Com relação à qualidade, tem a ver com os parâmetros ou com os padrões. Existem certos parâmetros dentro da música, assim, como posso explicar? Algumas referências, números, assim, e uma música para ter qualidade tem que estar mais ou menos no intervalo de X para X. Então, músicas que estejam fora desse padrão, porque mesmo até dentro dos gêneros musicais, existem gêneros que são, por exemplo, feitos em Angola, que ainda não são reconhecidos mundialmente. Tu quando tentas registrar uma música, por exemplo, já consegues encontrar o Afrobeat. Já há alguns anos entra nessa categoria. Mas se tiveres que gravar um kuduro, geralmente tens que registrar ou como um Afrobeat, ou como um dancehall, ou música eletrônica. Porque os nossos estilos musicais ainda não estão dentro desses grupos de estilos musicais. Então tem essa questão muito pela qualidade, porque por mais que as músicas toquem tudo muito bem, não quer dizer que aquela música tem qualidade. Porque isso também, de certa forma, cria certos distúrbios depois na nossa audição, que muita gente não sabe porque que hoje está com problemas de audição, muitas das vezes é causada mesmo pela música que ele ouve. Qualidade que a música exatamente, sim. Se o Estado tivesse essa vontade, essa força de vontade, os músicos
atualmente os produtores estão preparados para esta nova caminhada, esta empreitada? Não estão preparados, porque existe também muita desorganização dos próprios produtores. Uh, Muitos deles, quando produzem, por exemplo, um beat, não fazem backups. E ele vai gravar a Pode, música. por favor, depois explicar pessoal lá o que é backup. Tá bem. Eu Sim. também tenho curiosidade em saber Sim. o que é backup. Eles Tem um não, pouquinho de noção mais sim, diferente daquilo que tu sabes. eles não fazem backups. Ou seja, explicando assim em miúdos, fazer backups é guardar os ficheiros Certo? ou os registros Ok. da produção que ele fez. Ok. Então, ele vai produzir um beat ou uma música e ele não guarda isso. Então, depois, para registrar uma música, é necessário que tenha essas coisas. Ou seja, coisas que comprovam que a produção é tua. Ok. Muitos deles não estão filiados, por exemplo, a uma sociedade de autores. Temos a UNAC, né, que é a União dos Artistas e Compositores. Temos a SADIA, que é a Sociedade de Direitos Autorais, e temos também agora a UDAC. Então, os próprios produtores não estão organizados. Muitos deles por falta de conhecimento, mas também porque aqueles que conhecem não querem se organizar, porque, como posso dizer assim também em miúdos, querem comer sozinhos. Então a arte é minha, a produção é minha, então o Estado não tem que comer do meu esforço. Então fica assim, é o Estado que não cria bases para a organização, porque também mesmo até essas sociedades, né, de direitos autorais, muitas vezes querem cobrar os direitos autorais e depois querem muitas vezes ficar com a maior porcentagem. E não faz sentido ficar com a maior porcentagem quando não crias mecanismo de forma a salvaguardar o próprio artista. Ok. Vou dar aqui um exemplo. Existem várias plataformas hoje em dia de distribuição de música. E muitas delas, para não fazer aqui publicidade, mas muitas delas o artista chega, faz o upload da sua música, né? Sobe a música, coloca lá as informações, todos os detalhes. E essa música, se não tiver nenhum problema, em menos de uma semana, ou no máximo 2 semanas, a música entra nas plataformas mundiais. Já cá em Angola, o que acontece? Pelo menos a experiência que eu já tive. Tu tens que pegar a música, vais levar numa sociedade, tens que levar a tua letra numa pendrive, assim, em papéis, e há uma em que tinha que ter, por exemplo, a autorização dela para lançar, ou seja, você como artista vai ter que depender da data que vão te dar para disponibilizar na tua música. Enquanto que nessas plataformas de distribuição que eu estou a dizer, Sim. não tens contato direto com ninguém. Tu fazes a partir do teu computador. Se tiver alguma irregularidade na tua música, por exemplo, uma palavra obscena, tens que explicar. Ou tem uma opção que selecionas que tem conteúdo explícito. Caso não tenha e tentes lançar assim, recebes uma mensagem rápida, que são robôs que trabalham. Então, nós aqui há muita burocracia nisso. Não se cria mecanismos para salvaguardar os direitos dos produtores, né? Estamos a falar de produção, e quer se cobrar de algo que não trabalha hoje. Então, Falando de produção, que é mesmo, na verdade, o nosso foco e o nosso tema, algo desconhecido como produtor, tem já músicas que estão gravadas e reconhecidas que pode bater-se no peito de que se houver necessidade, por exemplo, de alguém quiser cantar ou tirar uma música por cima do seu beat, tu levar essa pessoa às barras do tribunal? Sim. Tenho, porque geralmente, só que ainda assim, em Angola é meio complicado, porque o problema também começa ali. Por isso é que conheço vários artistas, principalmente da antiga geração, muitos cotas, que estão registrados em sociedades internacionais, porque há maior controle. Por exemplo, vou dar aqui, antes de dar continuidade na resposta, eu tenho músicas, a maior parte das minhas músicas estão nas plataformas digitais, estão registradas.
O que acontece? Se eu próprio, a partir de uma minha rede social, Sim. colocar a minha música assim, gravar um vídeo a ouvir, essa música é silenciada. Porque existem mecanismos dentro das redes sociais ou da internet de forma geral Sim. que conseguem dar conta. Essa música aqui tem direitos autorais, então para usar tem que pagar. Já cá não acontece isso. O que tem acontecido, até onde eu sei, as entidades que foram criadas vão assim, por exemplo, numa bomba de combustível e vão cobrar. Enquanto que fora é tudo automático. Mas essa questão de direitos autorais e registrar a própria música, normalmente o processo de registro de uma música acontece aqui a nível local ou a nível internacional. Por exemplo, hoje existem as plataformas, temos agora o YouTube, onde os músicos muitas das vezes acabam por lançar as suas músicas, Sim. São músicas normalmente patenteadas, onde qualquer pessoa que vai ouvir a própria música, o próprio músico acaba ganhando. Sim. Se ganha o música porque está reconhecido como a música desta pessoa. Sim. O processo de registro acontece, por exemplo, falou aqui da UNAC, não? O UNAC acontece aqui dentro do nosso país ou também a nível internacional pode-se fazer esse registro e depois quando chegar aqui está tudo legalizado? Sim, isso acontece de uma ou de outra forma. Tal como eu expliquei, as plataformas que eu uso para distribuir, eu faço a partir do meu computador cá em Angola. Ok. Aquilo é uma plataforma, aquilo é uma distribuidora internacional. A partir do momento em que a música entra, aquilo fica disponível em qualquer parte do mundo. Com relação à UNAC, até onde eu sei, a UNAC faz parte da Abramos. A Abramos é uma associação de sociedades de direitos autorais, até onde eu sei, brasileira. Então, eu já vi lá que a UNAC também faz parte. Quer dizer, por exemplo, se eu registrar as minhas músicas a partir da UNAC, a UNAC pode recolher os meus direitos autorais através da Abramos. Ou seja, é um contato assim direto, tal como eu expliquei, que lá fora é muito mais fácil, porque aquilo não é pessoa para pessoa. Você está usando a música de alguém, recebes uma mensagem, ou a tua música sai do ar, e vem uma notificação. O conteúdo que estás a usar é assim. Se tiveres que continuar a usar, pagas. Por exemplo, se tiver no Facebook, o Facebook paga diretamente essa sociedade de direitos autorais. Mas como eu estou a explicar, tudo assim de forma tecnológica. Já no nosso caso tem a questão da burocracia, que ainda não temos, por exemplo, até onde eu sei, uma base de dados das músicas registradas. Não tem, por exemplo, um site onde tu podes registrar a tua música e acompanhares, por exemplo, essas plataformas que eu estou a mencionar. Eu, como dono da música, consigo acompanhar diretamente como é que está a ser recebida, por exemplo, a minha música. Eu consigo saber em quantos países ouviram a minha música, quantas pessoas, por exemplo, ouviram mensalmente. Já nós aqui, se existir isso, tens que ir lá, falar com uma pessoa e já imaginaste um número assim básico, mais de 1000 artistas angolanos a irem lá, vão atender quanto tempo? Há muita burocracia. Sim, então nós precisamos atualizar a nossa música, porque aquilo tudo é feito. Por exemplo, eu tive alguns anos atrás, estava numa parceria com um artista sul-africano, em que ficamos aquilo é assim, estamos a conversar sobre música, eu e ele diretamente, e de repente ele, mano, agora como é que vai ser? Como é que vão ser repartidos os direitos? E os direitos eram de acordo com a participação dele na música. Por exemplo, se eu fizer só o coro, tem uma porcentagem. Se eu fizer o coro e uma estrofe, tem uma porcentagem. Se eu fizer, por exemplo, o coro, a estrofe e o instrumental, tem também outra porcentagem. E aí ele disse, negociamos e tudo bem. Depois ele mandou-me um documento em PDF onde tinha tudo. Ele disse, entra nesse site assim, preenche, não sei o quê. Como é que aquilo iria funcionar? Depois de gravarmos a música, vamos supor que a divisão seria 70-30. Nem sempre é assim, porque vamos supor, se nós dois somos artistas e o beat foi de outra pessoa, então aí a divisão ainda é menor, que tem que tirar parte de cada um. Se teve arranjos,
Se teve uma distribuidora, o bolo fica menor. Mas nesse caso era só eu e ele. Então, 70-30. Podíamos lá definir no site mensalmente, de acordo a recepção da música, teremos um ganho. O ganho já era repartido automaticamente. Eu não tinha que ir discutir com ele, como acontece aqui em Angola. O produtor vai na televisão ou na rádio falar que o fulano não me pagou. Lá não acontece essas coisas assim. É tudo ali no site, cada um preenche a parte dele, ou se tiver um documento, vão escanear esse documento. Ninguém complica ninguém. Mensalmente cada um recebe o dinheiro de acordo à repercussão da música. Então, nesse sentido, eu sinto que nós estamos muito atrasados, muito atrasados. Ok, mas há condições, nós temos condições para fazer isso, que essa máquina funcione. Há condições, né? Isso já também envolve os informáticos, né? Que era ter servidores, mas é complicado porque Nós vamos avançar e olhar para aquilo que nos fala, na verdade, quais foram os grandes avanços dos últimos anos que a música ou a produção da música angolana teve e também olhar para aquilo que são as tendências internacionais. A produção musical angolana está a seguir ou acompanhando as tendências musicais internacionais? Sim, a nossa produção está, de certa forma, em termos de sonoridade, evoluiu muito, hum, mas, pá, de forma geral, isso de certa forma é um benefício para nós conseguimos adaptar a tudo. Ok. Então, eu noto que a produção angolana é assim uma mistura de tudo. Quais são os estilos, falando em mistura, os estilos que mais evoluíram em termos de produção? Kuduro, Só? Kuduro? Kuduro e o Semba, que são estilos nossos. Por isso que eu estava a dizer essa questão da adaptação, porque há muita produção feita em Angola que não é estilos originários nossos. Nosso. Por exemplo, o Afrobeat, o R&B, entre outros, o Trap. É normal, atenção, não há nenhum problema, até porque eu também produzo esses estilos, mas estou a falar de estilos nossos. Certo. Aqui Zomba e o Kuduro evoluíram, porque até alguns anos atrás não era comum ter melodia em beats de Kuduro. Era só mais batida. Hoje em dia já chamam, né, Kuduro melódico, entre outras E coisas. hoje também com aquilo que é a internacionalização dos músicos, Clayton M e Tsunami, há essa abertura no mercado internacional das pessoas ouvirem mais o estilo Kuduro. Sim, por isso que eu foquei novamente no estilo Kuduro e no Semba, por quê? E isso já aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu estava a produzir algumas cenas por o Malef, já agora também um abraço a ele, Cota. E na altura falávamos, e eu enviei para ele alguns beats de rap. E aí ele me disse: olha, meu puto, esse estilo que estás a produzir, os teus beats são fixos, mas aqui na França é dia a dia. Mas a ver, de certa forma, né, apesar de que o estilo foi revolucionado na América, mas aqui na Europa, então, beats com essa qualidade e sonoridade aqui é o sítio. Mas aqui na França, o que eles querem ouvir é no suco duro. Peguei e produzi um outro beat assim da nossa vibe e ele curtiu bem. Mas a ver, então Ok. muitas vezes é isso. Por isso é que citou esses artistas como o Clayton M e o Tsunami. Quantos músicos nós temos de outros estilos que cantam há mais tempo do que ele? Cantam até bem, aqui em Angola nós ouvimos, mas não estão a conseguir furar. Porque lá, isso é o pão de cada dia. Um trap angolano bater na América é muito difícil. Porque lá é o sítio onde nasce todo dia trap. Até porque os trappers daqui imitam lá. Mas já um Kuduro é uma coisa nova. O mundo gosta de coisas novas. O que é esse estilo? Querem conhecer? Inclusive, eu cheguei a ver há um tempo atrás um vídeo do Tsunami em estúdio com o Nelson Freitas. Então, aquilo é por causa da diversidade. Então, Nelson Freitas já fez tantos sons com artistas da sua vibe. Então, não,
entrar numa vibe nova e ver no que é que vai dar. Então é mais ou menos por ali. Com relação a um dado importante também que podemos referir aqui, que de certa forma afeta o nível, é também a questão da remuneração. Ok. Porque para aumentar o nível de qualidade é necessário que se Haja uma boa. invistam nos materiais. E para um produtor investir no material, é necessário que ele ganhe dinheiro. Já não é possível ainda a 100% com direitos autorais, mas sim, pode ser pagamento direto. E isso, até onde eu sei, não acontece com muitos. Mas isto, pagamento direito, depende muito daquilo que é o critério que vocês, como produtores, usam em determinados músicos a fazer uma Exatamente. cobrança da produção de uma música. Exatamente. Portanto, ainda bem que tocou neste assunto. Eu queria que fugíssemos um pouquinho do tema Sim. como panorama central, mas focássemos ainda em ti. Falou da produção com quem já trabalhou, do Malef, falou também do Master. Portanto, eu gostaria que nos dissesse, né, porque já fez referência atrás, que já produziu músicos nacionais e internacionais. Gostaríamos de saber, na verdade, quais são estes músicos nacionais e internacionais que já produziu e quais são os estilos musicais que produziu para esses músicos. E, na verdade, qual é o estilo musical que o caracteriza como produtor musical? Começando por essa última questão, eu sou um produtor versátil. Claro que há sempre uma especialidade, mas uma das coisas que quem acompanha os meus trabalhos como produtor sabe é que uh, eu, por exemplo, se estiver a produzir uma kizomba, eu vou colocar sempre algo diferente daquilo que é habitual. Uh, um dos exemplos, né, e também falando já dos artistas para quem já produzi, uma das produções mais destacadas é a música Diabo Não Fala Comigo do Prodígio. Aquela música é um estilo Kuduro, eu como produtor estou a afirmar, mas já houve até debates no programa RC do Cota Miguel Neto também, agora já que um abraço. Eu vi vídeos de tertulianos a debaterem se aquilo era Kuduro, houve um cota que disse um estilo meio difuso e tudo mais. Por que ele afirmou isso? Porque foi um Kuduro que não era comum na altura. Por quê? Eu num beat de Kuduro coloquei percussão, que são os batuques, naquela altura não era muito comum, e coloquei melodias de ópera, que tinha assim uma coisa meio assustadora, e depois tinha alguns instrumentos de trap. Então, quem ouvia aquilo e depois, pela maneira como o Prodígio cantou, então trouxe aquela confusão. Inclusive, eu lembro-me que no mesmo ano a música participou num Top Rádio Luanda, mas colocaram na categoria de rap. Colocaram na categoria de rap, eu não entendo muito bem também como é que funcionou aquilo. Para aquilo, como eu disse, é um Kuduro. E se tivesse na categoria certa, teria vencido. E mesmo na categoria de rap, ainda assim. Teve um destaque. Sim, mas acabou por não vencer também, supostamente por outros motivos, porque também aquilo naquela altura, repare, de certa forma me trouxe também assim alguns problemas, porque depois era aquilo, comecei a ser associado, porque de certa forma também aquilo é como tudo, tem coisas positivas, coisas negativas. Então, os fãs da Força Suprema de forma geral começaram a associar-me também, que eu já fazia parte do elenco, Ok. e ganhei muitos fãs e muitos amigos através disso, mas os artistas que não tinham boas relações com ele também começaram a olhar mal, você é culturista, já beat que era para nós, deixa no prodígio, não sei o quê. Então, de certa forma, também levei uma certa bronca. Sim, sofri um pouco de retaliação no bom sentido, não assim física, mas em termos de música, não tocar em alguns sítios, não entrar em alguns sítios também, tudo por causa dessa música. Então, dando continuidade, a música Já Não Fala Comigo do Prodígio, que é Kuduro, produzi para o Monster, uma música também do estilo Kuduro, produzi, participei, fiz o coro da música, a música Rijo, que a música do Monster faz parte do EP, da EP da Boala, teve a participação também do Disney nessa música.
Isso foi em 2019. Produzi para o Masta, música empresário. Já produzi para os da Maíra. A música empresário do Masta é rap, mas é um rap também assim, com uma mistura de afro. Produzi para os Namaíres, o estilo Kuduro. Já fiz trabalhos com o MC Coringa, que é cantor de funk brasileiro. Em 2020, produzi a versão ou remix da música 4 ou 5 da Força Suprema, que teve a participação do NGA, Prodígio e o Monster. A música foi lançada pela Bad Company. Já agora também um abraço aí o Anifá. E então, basicamente, são os músicos assim mais destacados. Destacados, Não, sim. ia me esquecendo. Das produções mais recentes, produzi para o 12 Furos. Ok, qual é o título da música? 12 Furos está a 12 tocar Político. muito. 12 Político. Preso Político. Preso Político. Isso aí é uma confusão. Ok, Desculpa. ok. 12. Sim, então é Preso Político. Uh, Produzi para os Fila Rio a música Buloco, que é um trap afro, teve a participação do Anderson Mário. Produzi também a música Rockstar do Esquila Rio com Anderson Keys, que é também já não é novo talento, mas é um jovem que tem se destacado nos últimos anos. E tenho mais outros trabalhos a caminho também com Esquila Rio e outros artistas. A lista é vasta. Sim. Sendo vasta, vamos olhar para aquilo que é a questão do cachê, visto que é um produtor de grande gabarito, olhando para os músicos com os quais trabalhou e ainda vai trabalhando, principalmente como referência aqui Prodígio, a Força Suprema e não só. Quanto à questão do cachê, em termos de ganhos, teve ganhos significativos com a produção destas músicas ou também não foi valorizado com aquele trabalho que acabou por realizar com estes músicos? Tive valorização. O que acontece é cada deal é um deal. O que acontece é que muitas das vezes há negócios, por assim dizer, né? Porque a música também é um negócio para mim, em que tu podes ganhar outras coisas. Dando aqui um exemplo. Na altura, quando eu produzi a música, já vou falar comigo do Prodígio, havia uma necessidade de destacar-me dentro do mercado, ou seja, eu já produzia para vários artistas, mas que não estão assim em grande destaque, eram mais rappers da nova escola, como o saudoso o Rony B da TRX, que Deus o tenha. Então, tirando essa de Pamela, Derry Foster, eram sim músicos que tinham uma certa tinha uma certa visibilidade dentro da New School. Então precisava elevar a minha fasquia. Então, naquela fase, em função também do gosto que eu tenho do trabalho artístico do mesmo grupo, havia uma necessidade de eu conseguir mais visibilidade. Então, o que eu fiz? Eu dei o beat. E isso deu-me, de certa forma, mais do que dinheiro. Porque, felizmente, isso acontece muito, a maior parte das produções que eu faço. Foi uma das melhores músicas do projeto. Até hoje, ainda toca, ainda usa e qualquer parte que toca ainda cria aquele alvoroço. E todo mundo quer saber quem produziu. Então, não ganhei dinheiro diretamente a partir daquele momento, mas ganhei clientes que começaram a ir ao meu estúdio. Antes daquele momento, quando eu produzia uma música e colocava a minha tag, né, que é o algo desconhecido, os músicos ficavam assim, não sei o que, mas depois disso, hoje em dia, muita gente quer trabalhar comigo porque eu produzi para o Prodígio. Então, esse é um exemplo. Já nos outros casos, houve sim remuneração. Então, depende muito, porque beats são coisas que eu faço sempre. Então, no meu ponto de vista, né, para mim,
dar um beat aqui, até porque não só eu já lancei muitas beat tapes, que são beats gratuitos para várias pessoas que cada um pode chegar e canta e, e faz a sua cena. Então é isso, nem sempre tudo é dinheiro, mas ganha-se sempre alguma coisa. O importante é não perder. Certo. Então, fora isso, tenho sim sido remunerado com relação ao meu trabalho e consigo, de certa forma, fazer muita coisa com o que eu tenho recebido das produções musicais. Muito bom. Como produtor musical, qual é a sua maior produção? Aquela produção que tu sentes, não, esta eu coloquei alma, coloquei coração na produção deste beat e até os toca, tu te encantas com este trabalho ou com o trabalho feito? Com relação, como eu já disse anteriormente, a música mais destacada até hoje ainda é a música, já vamos falar comigo, okay. do Prodígio, a mais destacada. Mas em termos de alma, todos os beats eu faço isso. Por isso é que, e é uma particularidade também nesta música, as pessoas quando ouviam, tem coisas lá só no início, há um coração a bater e tudo mais. Eu geralmente nos meus beats, e quem baixa os mesmos ou usa, sabe, mesmo sem alguém cantar, a pessoa consegue dançar ou sente alguma coisa pelo beat, porque acho que também é devido a esse meu lado de músico. Então, quando produzo um beat, eu coloco meus sentimentos aí. Eu faço do beat como se fosse para a minha música. Então, por isso que tem que existir remuneração em função daquilo que eu fiz. Uma pergunta relacionada a esta que acabou por responder há instante. Como descreve atualmente a qualidade técnica, gravação, mistura e masterização? Existem bons engenheiros de som. Um deles é o M. Pontes, também um abraço, que ele tem misturado e masterizado muitas músicas. Tem também o Loperas e outros manos, assim, estou a falar dos mais próximos. Tem um KC também, tenho, estou a esquecer o nome de outros manos, mas a qualidade é boa em termos de mistura e masterização, mas só que são poucos e poucos artistas também têm a iniciativa de pagar, porque também esse outro problema que é, apesar de que não há condições, de certa forma, para que os produtores possam ganhar, mas muitos também pensam com a barriga, então isso também dificulta o trabalho, porque enquanto existirem, tudo bem, entendo que se calhar é o objetivo, tal como eu disse, eu também já ofereci e posso oferecer quando bem entender. Mas o que há é uma certa falta de conhecimento por parte dos produtores, um aproveitamento por parte dos artistas, porque a maior parte deles não querem pagar. Não querem pagar, querem coisas de favor. E fica meio complicado tu estás a fazer sempre coisas de favor, que estamos a falar nos bastidores, que há muitos produtores que têm destaque no mercado, tanto nome, mas não têm dinheiro, de certa forma. Aquilo e também os músicos muitas das vezes acabam por não fazer referência quando são convidados a um determinado programa, tanto em rádio ou televisão, acabam por não referir a quem é que produziu a música. Muitos dos produtores acabam por ser esquecidos, muitas das vezes até marginalizados em função da produção que fizeram. Já acompanhamos músicos na qual foi questionado quem produziu uma determinada música, mas que atreveram-se em não pronunciar ou dizer o nome da pessoa que produziu. Sim, mas eu, de certa forma, dependendo da forma como foi negociada essa produção, eu não vejo mal nenhum nisso. Porque, assim, eu, por exemplo, tenho músicas que eu produzi e que não vais encontrar a minha voz, que aquele é algo desconhecido, não vais encontrar. Mas poderás encontrar a descrição que a produção é minha. Então, muitas das vezes, se ouvires, vais ficar aquela. E é comum eles perguntarem: o beat é teu, mas não tem. Não, aquilo é. Quando se faz um negócio, há acordos. Por exemplo, eu posso comprar agora já pode comprar o meu beat com a minha tag, com a minha voz, né, com o meu intro. Assim, para que vocês possam perceber o que é uma tag, o intro. Então,
eu posso vender o beat com o intro a um preço. E ele depois chegar e falar, não, eu quero comprar o teu beat, mas não quero que esteja lá esse teu intro. Ok. Vamos negociar, o dinheiro também é outro. Olha, eu quero comprar, mas, por exemplo, não quero que digas que a produção é tua. Ok. Se eu quiser vender, vou vender e está tudo bem. O que acontece muitas das vezes, e aí chega a ser legítimo essas lamentações para os produtores, é quando você deu, por exemplo, na altura em que eu produzi a música Diabo Não Fala Comigo do Prodígio, em vários sítios onde eles iam e quando perguntavam, eles falavam do meu nome. E muitas vezes eu era marcado, mesmo as outras músicas que eu fui produzindo, eu era marcado no story. Então imagina, pessoas que tinham mais de 100 mil seguidores, colocarem o teu nome no story durante 24 horas já é muita coisa. Isso muitas vezes alguns produtores lamentam sobre isso. Isto depende muito daquilo que a relação existe entre os produtores e os músicos. Sim. Como anda a relação entre os produtores, artistas e editoras? Afirmar de todo, porque não conheço, cada caso é um caso. O que acontece é que eu noto que muitas das vezes os três, ou dentre os três, nem todos querem cumprir as suas obrigações. Certo. Então inclusive eu vi também um artista de renome, quando eu vou aqui citar o nome, lançou uma música no ano passado e pelo que eu pude entender, não comprou, né, o beat, e quando divulgaram a música não colocaram o intro, a tag do produtor, e várias pessoas foram lá no comentário, gravaram o estúdio do fulano, porque não falaram, não sei o quê. Então, nesse sentido, acaba por ser mal por parte do artista, porque isso é uma questão de consideração, mas aquilo cada um é como é. Muitas das vezes pode fazer o bem a uma pessoa, isso não significa que essa pessoa vai retribuir da mesma forma. Então, como eu disse, cada caso é um caso. Existem artistas que valorizam os produtores, que podem, por exemplo, não pagar hoje um beat, mas em alguma situação que esse produtor tiver, eles podem ajudar, né? Inclusive já vimos pessoas que receberam um carro, teve um produtor há uns anos que recebeu O Telmo Beat, sim, acho foi que ofertado um carro pelo sim, teve também o Cast Drums, não estou em erro. Então é isso, existem e outro lado é essa questão da negociação, conversamos uma coisa, eu já vi alguns produtores também conversaram comigo que tiveram um caso, né? Tem aqui uma história que foi contada na altura no meu programa pelo DH, também já agora é um abraço ao OG. Ele gravou o verso do Cotalor Romance, também um shout aí, na música, ou no o verso ou o coro, a participação do Loro Manso no som do Valete, se não estou em Recoletes Amarelo. Então, a música foi gravada lá e na descrição, né, da música, ele ficou triste, nesse caso o DH, sim, por não ter sido mencionado o estúdio dele lá na descrição do YouTube. Okay. Ele disse, olha, meu camba, não sei o que, gravou, não é sobre Kumbu, mas já imaginaste um som do Valete daquela dimensão, ter o meu nome ali, estúdio X, é nisso que eu estava a dizer sobre a questão que eu tive com o Prodígio, com a Força Suprema, que era, não entrava dinheiro, mas ganhava visibilidade. Sim, notoriedade. Então, é mais ou menos por ali. Exatamente. Mas agora, quando há pagamento, sim, vai depender da forma como conversar. Certo. E nós já estamos mesmo a correr com o tempo para terminarmos a nossa programação, mas não podíamos deixar de tocar neste assunto que também é sensível. Hoje é possível viver exclusivamente da produção musical em Angola? Exclusivamente? Vive-se ou não da produção musical em Angola? Vive-se. Porque tudo vai depender, primeiro, da tua estratégia,
de negócio, começaste a perceber, eu, por exemplo, quando comecei a produzir no mundo artístico, era por gosto, ainda faço por gosto, mas depois comecei a perceber que o que eu fazia por gosto dá dinheiro. Ok. Então, é necessário organizar. Vou dar aqui um exemplo básico. Antigamente, não sei agora quanto é que está, né, nos outros produtores, mas antigamente, na altura em que eu comecei, gravar uma música eram por aí, no mínimo, 2.000 kwanzas. 2.000 kwanzas. 2.000 kwanzas. Então, 2.000 kwanzas uma música, dependendo da zona onde vives, também do estilo que produzes, da qualidade da música que sai do teu estúdio. Se tiveres 5 pessoas num só dia, isso estou a falar naquela altura, por exemplo, em 2003, nós íamos gravando DJ Buda, Sarau Shalom também, o Cota, DJ Buda, DJ Kilamun, Mapa do Sambila. E você encontrava filas. E aquilo era que era no DJ Buda é quem vai para a Cuca, e no Kilamun é no Sambizanga, DJ Pailor também. Você por vez chegava 7 horas, já estava muito cheio. E tinha que esperar a fila. Mas voltando ao que eu estava a dizer, 2.000 kwanzas uma música. Se tiver 5 pessoas a gravarem músicas num só dia, tens 10.000 kwanzas. Vamos supor que consegues manter esse ritmo durante 7 dias. São 70.000 kwanzas. Então, 70.000 kwanzas, se conseguires manter isso em 4 semanas, é alguma coisa. E eu estou a usar o valor antigo. Mas claro que isso não é assim tão linear. Quer dizer que eu digo que esse negócio como um outro, quem trabalha de forma independente sabe que é como se fosse um táxi. Ok. Então, nem todos os dias tem muito passageiro. Então hoje vive-se da produção musical em Angola em função daquilo que é a tua estratégia, o plano. Sim, porque eu estava a falar com 2.000, mas isso é ainda é, mas essa nos bairros. Nos bairros, lá nas periferias. Se for um estudo bem vamos olhar para aquilo que são os maiores desafios econômicos enfrentados pelos produtores. Quais são os grandes desafios que vocês, produtores, algo desconhecido como produtor, têm estado a enfrentar? Não, hoje em dia já não existe nenhum desafio econômico que os produtores angolanos enfrentam hoje, tanto aqueles que já estão há muito tempo no mercado como para aqueles que estão a começar a dar os primeiros passos. Não falo por mim, né? Porque eu não nesse sentido da produção não enfrento desafios econômicos, mas nos outros, falando também de forma hipotética, só os outros é que podiam responder melhor, mas tem muito a ver com o que eu estava a dizer anteriormente, a falta de organização e ver isso como um negócio. Porque existem produtores que gravam música, mas depois o dinheiro que tu gravas a música usas para comprar tuas coisas pessoais. Então ficas 2, 3, 5 anos com estúdio e não tens nada. Okay. Mas se as pessoas olharem nisso como um negócio, eu estava a usar um preço mais baixo, mas hoje em dia tem estúdios que gravam música 5.000 kwanzas, tem estúdios que cobram, por exemplo, 2 horas 35.000 kwanzas, 2 horas de estúdio. Então, já é alguma coisa que entra, mas o problema começa no que esses produtores fazem com aquilo que recebem. Certo. Então, essa questão é falta de educação financeira, do meu ponto de vista. Eu vou colocar questões sequenciais. Sim, gostaria que respondesse mesmo já a correr em função do tempo. As plataformas digitais mudaram positivamente o mercado angolano. Certo. Certo. Existe apoio institucional e políticas públicas para este setor? Para a produção musical em Angola, existe ou não existe? Não existe. Ok. A produção musical angolana tem qualidade para competir no mercado internacional? Atualmente? Temos ou não temos qualidade para competirmos no mercado internacional? Qualidade não, mas temos sonoridade. Temos sonoridade. O que falta para os produtores angolanos alcançarem mais visibilidade fora do país? Falta eles próprios investirem no seu trabalho. Porque enquanto esperarem que o governo ou uma outra instituição faça, é uma coisa que eu aprendi com Cota Matheus Damaso, também já agora um abraço, foi em 2014, numa conferência do I Love Kuduro, ele disse, eu vi vários kuduris que estavam lá, começaram a falar, Cota, o Kuduro é marginalizado, não sei o que. Ele disse assim, ninguém vai fazer mais por vocês do que vocês mesmos.
vocês podem ficar aqui, bué, ninguém vai vos dar. Nem existia essa música do Cota Balão Januário, ninguém vai dar nada, mas de forma assim resumida, ele vai dizer mesmo isso. Então, os produtores que queiram sobressair nesse mundo e atingir outros lugares, ou pelo menos sempre teve essa visão de pensar para fora, devem investir na sua imagem, no seu material, procurar conhecimento, atualizar-se, porque as técnicas de produção vão mudando diariamente, então é necessário adaptar-se e olhar nisso como um negócio, e as pessoas vão conseguir viver E isso. como tem estado, como anda as colaborações internacionais, têm ajudado a elevar o nível da produção musical? Sim, tem. Por isso que eu disse, em termos de sonoridade, estamos lá. Vamos lá. Temos aí os músicos como citou, temos o Clayton M, temos o Tsunami, já tivemos também o Scroll, ou ainda temos o próprio Cabo Snoop. Sim, tivemos também. Hoje temos o Gerilson Israel também, que é um dos músicos que tem de facto dado. Sim, de forma geral, sim, são os músicos. Como vê o futuro da produção musical em Angola nos próximos 5 anos? Enquanto as coisas continuarem como estão, não vejo assim um futuro satisfatório, porque há muita desorganização. Desorganização por parte de quem? Do Estado, dos artistas, produtores ou das editoras? Das produtoras? Todos têm culpa. Todos têm responsabilidade. Por exemplo, as editoras, porque aqui quando se fala de uma produção, por exemplo, raramente se assina documentos. Okay. Quando é para gravar uma música em países organizados, assina-se documento que eu tenho direito a X nessa música e como eu estava a dizer, não é só 2 pessoas. Por exemplo, quando é uma questão de beats assim, eletrônicos, por vezes é só a negociação entre o beatmaker, porque há diferença de beatmaker, produtor e tudo mais, então, entre o beatmaker e o artista. Mas se for uma música já acústica, se for para registrar a música, tem que ter percentagem do guitarrista, baterista, das coristas, da pessoa que faz os arranjos. É muita gente. Para isso teríamos que ter uma indústria musical no país. Exatamente. Como não temos, não é possível. Sim, fazer não é. Isso. Então o mais perto domina o outro. Que mudanças urgentes precisam acontecer para elevar o nível da produção? E a última pergunta, que conselho daria a novos produtores angolanos que estão a emergir no mercado? Primeiro, mudanças. Sim, mas eu vou dar os conselhos como mudança. Ok. Porque... já para terminar. Sim, pode ter que responder uma coisa. Sim, os conselhos para os produtores, capacitem-se. Vão procurar informação, vão estudar. Blaise Pascal dizia aqui, mais vale saber um bocado de muitas coisas do que muito de uma só coisa. Então, existem vários produtores e eu muitas vezes sou convidado a ir produzir ou misturar e masterizar músicas de outros estilos, porque certos produtores só sabem, por exemplo, misturar rap. É normal que seja especialista nessa área, mas é importante, em função do nosso país, não falando do nosso mercado, mas do nosso país, se adaptares, porque a cada ano vem um estilo diferente. Tu podes ser bom em produzir underground, mas se de repente já não tiver a tocar underground, não precisas perder a tua essência como produtor de underground, mas precisas se adaptar àquilo que está no momento para que não morras de fome. Então, o conselho é capacitem-se, organizem-se, tenham todas as vossas produções aí bem guardadas. Quando venderes um beat a alguém, se não puder escrever, documentar a negociação, faça prints, tenha provas que essa produção é tua, porque já houve casos de ter aquela negociação verbal e depois o artista passar a perna, registrar sozinho, e em certos casos provas verbais nem sempre têm muito peso. Então, de certa forma, isso vai para os produtores e também para quem gere essa área. Ok, conhecido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi bom falar contigo. Gostaríamos de tê-lo mais vezes no nosso programa. E já agora um abraço. Estamos juntos. Tá, muito obrigado pelo convite.
Foi um prazer estar aqui e espero ser convidado mais vezes. Exatamente, como disse, algo desconhecido, produtor musical, músico de banda, beatmaker, foi o nosso convidado de hoje, falando sobre aquilo que é o nível atual da produção musical em Angola. Esta é a primeira edição, ou seja, do ano do seu podcast A Voz do DJ e Produtor, mas a segunda edição que nós gravamos, portanto, do ano 2026 é a primeira, esta é a nossa segunda. Vá ao nosso canal no YouTube, A Voz do DJ e Produtor, vê os nossos conteúdos, deixa lá o seu like, partilha, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. E claro, também se quiser fazer parte desta mesa redonda de conversa, quiser fazer parte deste podcast, deixa a sua mensagem, entre em contato com a nossa produção, que nós daremos aquilo que são as dicas para tu poderes fazer parte. Portanto, agradecemos, por hoje é tudo e esperamos voltar na próxima edição.